Eu sou fisioterapeuta, sou especialista em gerontologia, fiz mestrado e faço doutorado atualmente na área também de gerontologia. E hoje eu estou aqui para ministrar uma aula para vocês, que seria ministrada por uma outra professora, porém, em virtude de um problema pessoal, ela não conseguiu estar aqui com a gente. Então, eu vou ministrar a aula para vocês. Eu vou compartilhar a aula aqui agora. Qualquer dúvida, eu sei que vocês estão com os microfones e câmeras desligados. Qualquer dúvida, podem ativar o microfone e interromper, se for necessário, que eu tento sanar a dúvida na hora. Então, é só vocês anotarem depois que eu acabar de falar aqui, a gente sana as dúvidas, tá bom? Eu acabei de compartilhar a aula, eu acredito que vocês estejam vendo. Alguém pode ligar o microfone para mim? Sim. Sim? Tá ok. Estamos Obrigada. vendo. Tá então certinho. tá ótimo, obrigada. Então, o tema da nossa aula hoje é deshospitalização e recuperação funcional de idosos após evento agudo. Já me apresentei para vocês, então vamos lá. Então, quando a gente pensa no idoso, vem logo à nossa mente o processo de envelhecimento, né? Que antigamente era um processo que acontecia mais em países desenvolvidos, e hoje a gente já tem um panorama bem diferente. É um fenômeno mundial, né? Todo lugar do mundo as pessoas estão vivendo mais. Então, se a gente fizer uma simples busca numa base comum como é o Google e colocar idosos no mundo, nós vamos deparar com muitas fotografias, reportagens, né? Depende do que a gente selecionar na base, de idosos. Então, aqui eu trago para vocês idosos de diferentes países, né? Então, é um fenômeno que está para todo o lado. E com o processo de envelhecimento, né, nós temos alguns desafios a serem vencidos, principalmente na parte de saúde pública, porque pensando no Brasil, nosso país não foi criado e projetado imaginando-se uma população idosa tão grande, né? Então, a realidade é que muitos dos nossos idosos dependem do sistema público, da saúde pública. Então, isso é um grande desafio que a gente enfrenta e vem enfrentando, né? Um exemplo disso que nós estamos enfrentando com a nossa saúde pública é o atual momento, né? Nós estamos passando por essa pandemia do Covid e volta e meia nós ouvimos reportagens que a saúde pública ela não está conseguindo suportar, né, tanta demanda. Então, é até muito complicado, porque eu li uma reportagem hoje de uma pessoa em Fortaleza, a gente escutava isso só lá fora, mas hoje eu li uma reportagem de uma senhora em Fortaleza falando que ela está hospitalizada, está internada por conta de Covid, e ela relatou, ela deixou um testamento vital, né? Ela fez com a família, já tinha esse testamento, mas ela incluiu essa vontade dela, que se, em virtude da complicação da doença, né, ela precisar ser entubada e tiver um jovem na mesma situação, que ela cede a vaga para um jovem. Então, isso é muito impactante, né? Porque com essa pandemia, eu sempre escutava isso em outros países, na Europa, né? E hoje a gente já está com essa realidade no nosso país.
Então, é muito complicado, porque o sonho de todo mundo era ter uma saúde pública, independente da idade, né? Independente do que fosse. Mas, dando continuidade, o processo de envelhecimento, ele resulta, né, de um número maior de pessoas acima de 60 anos, né? E uma das causas desse envelhecer mundial é a baixa de fecundidade. Então, as pessoas, elas estão tendo menos filhos e estão vivendo mais, né? Esse motivo de viver mais, principal que a gente elenca, é a baixa de fecundidade e também a criação, a solução de muitas patologias, situações que antigamente levava a óbito e a pessoa acabava não conseguindo envelhecer, né? Porque eu só falo, eu trabalho só com idosos e muitas vezes eu chego e falo: oi, seu João, tudo bem? Ele fala: ah, não, eu tô velho. Eu falo: senhor, tudo bem, o senhor pode até achar que tá velho, que eu não concordo, mas só não que fica velho e morre jovem, né? Então, eu acho que a pessoa com uma sanidade mental normal, ela quer envelhecer sim, ela quer ficar velha. Porque se a gente só não fica se a gente morre jovem. Então, quando a gente pensa ainda no processo de envelhecimento, como eu falei para vocês, um dos motivos, né, do aumento dessa expectativa de vida foi a resolução de algumas patologias, principalmente as doenças infecciosas, né, que tinham efeitos imediatos e que levavam a óbitos muito imediatos. E, felizmente, grande parte dessas doenças foram resolvidas, né? Apesar do cenário que a gente está vivendo, está sendo um cenário desafiador para um vírus tão forte, né? Tão devastador. Mas, se compararmos com os anos anteriores, o nosso cenário melhorou muito, né? E no lugar dessas doenças infecciosas, com o passar dos anos, né, com o declínio dos sistemas, nosso organismo fica suscetível a desenvolvimento de mais doenças crônicas, degenerativas, né, que não são transmissíveis, diferente de antigamente, que elas eram mais transmissíveis. Então, né, eu destaco para vocês que a prevalência dessas doenças é bastante expressiva no idoso, né, as doenças crônicas, e elas geram no organismo do idoso complicações que muitas vezes precisam de hospitalização, né? Esses indivíduos acabam necessitando de uma internação, uma entrada numa UTI, e infelizmente muitas vezes eles recebem a alta e precisam de novas hospitalizações, uma reinternação. Então, isso é bastante desafiador, né? Não só no Brasil, mas no mundo, eu digo com ênfase no Brasil, pelo fato de não termos estrutura suficiente, principalmente na área hospitalar, para receber esses idosos. Então, aqui eu trago para vocês 2 conceitos que imagino que vocês já tenham se deparado, né, frente a essas aulas de gerontologia, mas que são conceitos muito importantes na área de gerontologia e geriatria, né, e que nós devemos sempre lembrar, que é a senescência e a senilidade. A senescência é o processo fisiológico do envelhecimento. A partir do momento que um corpo ele envelhece, ele tem declínios normais, sim. Todo mundo que envelhecer de forma sadia vai ter declínio. Não existe um envelhecimento sem uma alteração, né, dos nossos sistemas. Porém, na senescência são alterações esperadas.
alterações que todos nós vamos passar. Já a senilidade é o processo de envelhecimento patológico, né? Então, é o idoso, ele tem o declínio normal, porém ele apresenta declínios exacerbados que geram doenças. Então, é um envelhecimento patológico. E muitas vezes, em virtude da senilidade, né, o indivíduo ele fica mais frágil, mais vulnerável e são encaminhados muitas vezes para hospitais em virtude de complicações de patologias, né? Então, as pesquisas mostram que as pessoas acima de 60 anos são os indivíduos que são mais hospitalizados, né, quando a gente compara com um indivíduo jovem. E essa hospitalização, ela gera fator negativo, influenciando diretamente na qualidade de vida do próprio indivíduo, mas também da família, né, das pessoas que estão em volta deste idoso. Então, reforçando, em 2017, a União Nacional das Instituições de Autogestão em Saúde, a UNIDAS, ela afirmou que a taxa de internação média entre pessoas acima de 59 anos ou mais é de 24%, enquanto para os jovens de 19 a 23 anos é apenas de 7%, né? Então, se a gente pensar, é 3 vezes, quase 3 vezes a mais. Então, é muito, muito alta essa taxa de hospitalização do indivíduo idoso. Aí, agora eu trago aqui para vocês quais são as principais causas associadas à internação do idoso, né? Pesquisas de grandes centros, de ensaios clínicos mesmo, apontam que as principais patologias que levam à hospitalização do indivíduo acima de 60 anos são doenças neurológicas, doenças ortopédicas, doenças cardiorrespiratórias e neoplasias. Dentro da doença neurológica, o evento que mais gera hospitalização no idoso é o AVC, que é o acidente vascular cerebral. Dentro das doenças ortopédicas, são as fraturas, né? Muitas vezes secundárias às quedas, e muitas dessas fraturas nos idosos complicam, necessitando de cirurgia, né? A cirurgia mais frequente em decorrência de fratura no indivíduo idoso é a cirurgia de fêmur, né? Então, é uma cirurgia que é muito comum no idoso e que, infelizmente, muitas vezes gera complicações, levando esse indivíduo a óbito. Dentro das doenças cardiorrespiratórias, nós destacamos a hipertensão arterial, o infarto do miocárdio, a insuficiência cardíaca, o enfisema pulmonar, pneumonia e DPOC, né, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica. Essas patologias geram muita hospitalização nesses indivíduos também. E neoplasias em geral, esse artigo ele não trouxe especificadamente o tipo de neoplasia que leva à hospitalização de um idoso. Agora, como o tema da nossa aula é deshospitalização associada a evento agudo, né? Evento agudo são algum evento que ele tem subitamente e ele precisa ser internado para tratar. Não é algo crônico, como uma hipertensão arterial, como uma diabetes, como um lúpus, né? São eventos pontuais, mas que ele precisa tratar. Então, esse mesmo artigo ele trouxe também que as principais patologias agudas no idoso que levam à hospitalização são pneumonia, infecção do trato urinário, insuficiência cardíaca descompensada,
infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e fraturas secundárias a quedas. Então, essas são as principais patologias, né, que aparecem agudamente que o idoso precisa ser logo, rapidamente hospitalizado. Então, aqui nós vamos entrar, né, bem na nossa palavra-chave da nossa aula, né? Nós temos duas palavras-chave, a deshospitalização e o evento agudo. Então, deshospitalização, esse termo, essa ação, ela surgiu no final do século XX, né? Com o resgate de uma necessidade cultural de humanização, de biossegurança e de economia. No entanto, os hospitais, né, a gente não tem o que questionar a importância, né, deste local no evento, no momento mais agudo de uma patologia, como o ápice de uma pneumonia, o momento do infarto agudo do miocárdio, uma infecção do trato urinário que não seja possível tratar de forma domiciliar, ambulatorial. Então, o hospital é extremamente necessário para tratamento dessas doenças, né? Em virtude de ser um cenário com todo o aparato tecnológico, estrutural, ter uma equipe multidisciplinar disponível para aquele indivíduo. E então, ele é de fundamental importância. Então, eles sempre falam que a deshospitalização, ela não era o ato de não precisar de um hospital, né? É o momento que você sai de um hospital, mas que você está seguro para ir para o seu domicílio, pois a assistência necessária que você precisava no momento que você estava no hospital, ela já foi concedida. Então, a deshospitalização ela é definida como um processo que busca a humanização de pacientes que se encontram hospitalizados. Ela tem como principal objetivo oferecer a esses indivíduos uma recuperação mais rápida e bem-sucedida no seu domicílio, né? Buscando racionalizar a utilização dos leitos hospitalares. Então, a deshospitalização ela veio para agregar, né, para todos nós, mas principalmente para o idoso, que já tem um histórico de vida grande, né, já tem, às vezes, algumas passagens por hospital. Então, veio para acrescentar positivamente para esses indivíduos. Então, esse artigo de deshospitalização, ele trouxe que uma tendência mundial atualmente é a assistência domiciliar, né? Que essa assistência domiciliar, ela é uma estratégia que vem sendo implementada nos hospitais por meio do processo de deshospitalização. Então, o que é isso? O idoso, ele sofre a deshospitalização, ele volta para o seu domicílio, porém, em momento nenhum ele vai ficar sem ser assistido, né? Existem programas que nós vamos falar lá para frente da aula, que são programas voltados para a assistência domiciliar, né? E isso proporciona muito mais conforto e segurança para esse idoso que está no domicílio com uma assistência do que ficar dentro de um hospital, né? Então, eles questionam que um dos motivos também, além daqueles elencados de segurança, humanização da deshospitalização, outra grande questão são os custos, né, com assistência em saúde. E esses custos, eles são altos. Então, o ato da deshospitalização, além da parte humana, da parte social, tem a parte econômica que é muito importante, né? Então, o indivíduo idoso, ele cedendo um leito para um indivíduo talvez que precise, mas em virtude de ficar mais tempo por conta de uma doença crônica,
ou algo descompensado, é de grande valia, tanto emocional, social e econômica, tá? Então, um dos eixos centrais da atenção domiciliar, né, como nós estávamos falando, é a deshospitalização, né, que ela proporciona agilidade no processo de alta desse indivíduo, com continuidade de todo o aporte hospitalar dentro do domicílio, por meio dessas equipes de atenção domiciliar. A atenção domiciliar, ela é definida na portaria do Ministério da Saúde como modalidade de atenção à saúde integrada à rede de atenção à saúde, caracterizada por um conjunto de ações de prevenção e tratamento de doenças, reabilitação, paliação e promoção à saúde, prestadas em domicílio, garantindo a continuidade de cuidados. Então, é importante a gente destacar que a atenção domiciliar, ela age nos 3 momentos de saúde, o primário, o secundário e o terciário, né? Então, ela trabalha tanto desde a prevenção de doenças, como o tratamento de doenças, como o último, terciário, a reabilitação de doenças talvez não curáveis mais, né? Desde doenças simples, como uma infecção do trato urinário, né? Só para fazer o acompanhamento, como doenças degenerativas, como esclerose lateral amiotrófica, né? Trabalhando só na parte de paliação naquele indivíduo. Então, para a gente fechar essa parte, né, eu destaco para vocês que a deshospitalização, ela não significa uma alta precoce para o paciente, e sim humanizar o processo de recuperação daquele indivíduo, né? Porque por mais que sejamos bem tratados no hospital, nada melhor do que estarmos na nossa casa, com nossa família, com nossos amigos, e sem falar, né, da diminuição de risco que a gente corre, porque a partir do momento que você está num hospital, você fica mais suscetível a contrair outras doenças, né, ter outras complicações. Então, eu achei um paper bem atual, de 2019, que ele trazia o que está favorecendo o aumento da deshospitalização nos últimos tempos, né? Porque essa questão da deshospitalização, ela está em alta, principalmente nesse momento que a gente se encontra. Então, por quê? O que tem de diferente agora que não tinha antes? Então, atualmente nós temos um progresso da tecnologia, né? Dos conhecimentos científicos, de novos medicamentos, de dispositivos e técnicas cirúrgicas, entre outros fatores, né? E isso vem nos permitindo ter a possibilidade de ter menos tratamentos invasivos e tratamentos mais eficazes, encurtando o período de internações e possibilitando o retorno precoce do paciente às suas atividades de rotina, ao seu domicílio. Então, um exemplo que eu trago para vocês desses avanços tecnológicos e avanços científicos na área da medicina é, por exemplo, o paciente que implanta stent coronário. Hoje ele tem a alta em 1 ou 2 dias. Antes, para o implante desse stent, era realizada uma cirurgia torácica, né? O tórax desse indivíduo, ele ficava aberto, e ele tinha que ficar mais ou menos de 20 a 30 dias no hospital. Então, isso gerava várias complicações, né? Tanto fisiológicas para o organismo dele, porque ele perdia a massa magra, ele estava suscetível a pegar outras patologias, ele poderia desenvolver úlcera de pressão, lesão por pressão, né, que é o nome mais atual que a gente usa, fora o custo, né, que esse indivíduo ele gerava para o sistema de saúde.
Então, hoje essa cirurgia já é feita de forma diferente e a alta, ela é bem mais rápida. Um outro exemplo é a cirurgia de prótese de quadril. Hoje ela é feita menos da metade do tempo de que antigamente. A pessoa, ela recebe alta entre 2 a 3 dias, né, se não houver nenhuma complicação. E, além disso, a prótese, ela durava 10 anos. Hoje, a prótese já dura 30 anos. Então, isso é muito benéfico para o paciente e para o sistema de saúde. E esses são ganhos obtidos com aprimoramento, né, como nós falamos, das tecnologias, do uso de materiais, de técnicas cirúrgicas, do trabalho das equipes multidisciplinares e de orientações em geral, né, de vários profissionais da área da saúde, como do fisioterapeuta, do terapeuta ocupacional, do fonoaudiólogo, do enfermeiro, do médico. Então, esse conjunto benéfico, né, reduziu muito o período de hospitalização desses idosos. Porém, né, apesar de estarmos falando que a deshospitalização ela vem crescendo gradativamente, que ela é uma palavra que vem sido muito discutida nos últimos tempos, ela também passa por alguns desafios, né? O momento da deshospitalização, ele é desafiador para a equipe multidisciplinar, para o paciente, para o familiar. Muitas vezes há uma falta de comunicação e de orientação da equipe de profissionais dentro do hospital, né, para o paciente e para os familiares desse paciente no processo de alta. Então, não é simplesmente, o senhor está de alta. Não. O processo de hospitalização, ele requer todo um cuidado pré-alta de planejamento domiciliar, né, de como vai ser a assistência domiciliar daquele indivíduo. Então, essa falta de comunicação, né, com os pacientes, ela gera uma insegurança muito grande para a família, né, para o paciente, e muitas vezes isso impede, às vezes, o processo de alta, né, porque a família resiste, a família fala que não vai levar aquele indivíduo, porque fica insegura, talvez a equipe não conseguiu passar aquela mensagem que essa alta será segura, né, com a assistência. Outro desafio, né, da deshospitalização que nós enfrentamos são as reinternações hospitalares, pois muitas vezes isso gera no idoso e no familiar medo, né? Então ele fica com receio de voltar para casa e ter que novamente dar uma entrada no hospital, né, fazer uma reinternação. Mas isso cabe à equipe multidisciplinar explicar para o paciente, para a família do paciente, para o paciente, o quadro dele, né, que existem realmente algumas patologias que muitas vezes o indivíduo precisa de uma reinternação. Mas existem outras patologias, como nós estamos falando hoje aqui na aula, de eventos agudos, que muitas vezes é tratar no hospital, continuar o tratamento no domicílio, e a chance de voltar para o hospital, ela fica bem remota, né? Principalmente em eventos agudos. Então, por isso, é muito importante a gente conhecer o perfil do indivíduo, né? Do nosso paciente que está sofrendo a deshospitalização, planejando com atenção os cuidados que serão necessários após a alta, a fim de que ocorra uma outra reinternação não programada para esse indivíduo. Então, o desafio da equipe multidisciplinar, até mesmo do familiar, é saber como esse indivíduo ele vai ficar no domicílio após a deshospitalização. Porque, como nós falamos no começo da aula, deshospitalização, né, não é simplesmente o ato de dar uma alta para o paciente, mas é dar a alta e planejar, traçar
um plano de tratamento de como ele receberá essa assistência, esses cuidados no seu domicílio, na sua casa, né? Ou seja, é a gente fornecer um suporte à pessoa que está indo de alta para que ela tenha um tratamento adequado após o momento da alta hospitalar. Como eu conversei com vocês no comecinho da aula, né, que existem vários sistemas que acompanham o indivíduo após a alta hospitalar, eu trago aqui para vocês uma opção, né, que vem sendo muito utilizada no Brasil, que são os atendimentos de home care, né, que significa cuidado em casa. O home care ele é uma especialidade que possui uma visão diferente do hospital, pois as suas atividades são dedicadas ao paciente, né, portador de alguma doença, principalmente aquele paciente que tem alguma sequela, então que ele precisa de um tratamento médico assistido por muito tempo, e ele também é direcionado aos familiares de forma individualizada em um ambiente extra-hospitalar. A metodologia do home care, ela é utilizada no sentido de melhorar a estabilidade da saúde física, mental, social e emocional desses pacientes, né, que serão atendidos. Assim, né, o objetivo principal é dar qualidade de vida para esses indivíduos, né? Qualidade de vida no seu próprio domicílio, fazendo com que eles possam ficar perto de parentes, de pessoas queridas em geral. Então, eu trago alguns benefícios da deshospitalização para vocês, né? A deshospitalização, ela sempre deve ocorrer no tempo correto. Se ocorre no tempo correto, a chance de benefício é muito maior do que malefício para o paciente, né? Porque esse paciente, ele vai ter maior chance de estar envolvido com a sua família, né? Ele tem menor chance de contrair outras patologias estando no hospital. Ele diminui o risco de ter complicações secundárias à patologia dele, né? E ele proporciona a esse indivíduo uma continuidade do tratamento, né? Muitas vezes com a mesma assistência hospitalar, porém estando em seu domicílio. Então, um exemplo que a gente traz, quem trabalha com envelhecimento vai concordar comigo, que muitas vezes é desafiador para o idoso ficar internado, né? Para ele ficar dentro de um hospital. Então, em alguns casos, optam-se pela deshospitalização com assistência domiciliar, né? Para que o tratamento possa responder melhor. E realmente as pesquisas mostram que para eventos agudos, após serem tratados no hospital, a deshospitalização para a continuidade do tratamento, ela tem grande simbolismo positivo para esse indivíduo, né? Porque ele se sente realmente à vontade para dar continuidade ao tratamento. Então, além de melhorar, né, a qualidade de vida desse indivíduo, do familiar, de proporcionar mais conforto para o idoso, como nós já falamos anteriormente, tem a parte de custo, né, para o hospital, que o hospital ele terá menos custo, ele terá maior possibilidade de admitir outros pacientes com doenças mais graves, com doenças que necessitam de uma internação prolongada. Então, isso é bem interessante também. Então, aqui eu entro num tópico específico da nossa aula de hoje, né? Os princípios da deshospitalização por evento no agudo. Como é que eles são, né? Por evento agudo no idoso. Eu troquei. Como é que são esses princípios? Eles são diferentes de um evento crônico?
Não, de forma geral, esses princípios, eles são os mesmos. Porém, muitas vezes aqui, né, devido a ter sido um evento agudo, o período de internação ter sido menor, o nosso paciente ele vai ficar menos tempo no hospital. Então, o que a gente precisa? Que a equipe multidisciplinar se reúna de forma breve para que gere uma estruturação mais rápida no domicílio desse paciente, né? Então, o tempo que a equipe multidisciplinar tem para programar essa estrutura domiciliar, ela é menor, né? Então, isso é um dos principais desafios que a gente enfrenta após um evento agudo no idoso, quando é concedida a deshospitalização. Aí, como nós estávamos falando, né, a diferença de um evento agudo para um evento crônico são essas questões de tempo. E aqui, o que o idoso tem de vantagem, né, em relação a ter um evento agudo e sofrer uma deshospitalização do que um idoso que tem um evento crônico e precisa ficar hospitalizado? Aqui no evento agudo, como ele vai ter uma alta mais rápida, né, ele vai para o seu domicílio mais rápido, ele tem menor chance de contrair outras patologias ou de se contaminar. Ele também tem menor possibilidade de desenvolver perdas funcionais, motoras e cognitivas. Ele, comparado com o idoso com uma doença crônica, mais tempo hospitalizado, o idoso que tem um evento agudo, ele vai ter uma recuperação bem mais rápida, né? Fora que ele também vai se beneficiar contra os riscos ambientais que um hospital ele tem, né? Eu ressalto aqui o risco de quedas, que nós já, não sei se vocês já viram, mas eu sempre pesquiso essa área de quedas em idosos hospitalizados, idosos que moram em domicílio, que moram em instituições de longa permanência para idosos. O idoso hospitalizado, ele é bem suscetível a quedas, né? Por muitas vezes receber muitas drogas, por muitas vezes ele não compreender que ele tem que ficar confinado ao leito, ele acaba levantando por algum problema ambiental no local, ele acaba tropeçando e sofrendo uma queda. Então, são vários os benefícios, né, de uma deshospitalização após um evento agudo no idoso. Daí aqui eu trago para vocês os principais profissionais que fazem parte da equipe de deshospitalização no indivíduo idoso, né? Então, eu trago o médico, o enfermeiro, o psicólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo, o nutricionista, o terapeuta ocupacional, o gerontólogo e o dentista. E eu destaco o assistente social, né? Porque quem faz o primeiro contato com a família, com o responsável do idoso, os assistentes sociais, né? Ele tem essa ligação importantíssima com o familiar ou com o responsável do indivíduo. E é ele que vai analisar se aquele domicílio ele tem estrutura social, financeira, para receber aquele indivíduo, né, frente a uma deshospitalização. E ele trará essas informações para os outros profissionais, né, especificamente para o fisioterapeuta, para o médico, para o terapeuta ocupacional, para o nutri, para todos os outros profissionais traçarem as condutas necessárias para que esse idoso continue tendo a assistência no seu domicílio. Outro tópico legal da nossa aula são programas públicos, né, que auxiliam no monitoramento do idoso após a deshospitalização. Então, eu destaco aqui para vocês um programa que vem sendo bastante utilizado nesse momento de deshospitalização, é o Programa de Atendimento Domiciliar, ele é conhecido como PAD. O PAD, ele tem objetivo de reduzir o tempo médio de internação, né, do indivíduo, minimizar os riscos de infecção, reduzir o custo hospitalar, proporcionar uma melhor qualidade de vida a este paciente junto ao seu núcleo familiar,
tá? Então, a atenção domiciliar, ela potencializa o resgate dos princípios doutrinários do Sistema Único de Saúde, né? Os princípios são integralidade, universalidade e equidade. Então, o PAD é muito utilizado após a deshospitalização, principalmente nesses indivíduos idosos. Então, eu finalizo a minha aula aqui, tá? Agora, eu vou deixar o meu contato aqui para vocês, caso não conseguimos sanar as dúvidas agora na nossa discussão, meu e-mail, meu WhatsApp e meu Instagram estão abertos para vocês acessarem e mandarem qualquer dúvida que eu fico à disposição. Mas lembrem-se que agora nós vamos ter 1 hora para discussão, né? Então, se vocês quiserem enviar perguntas pelo chat ou ativar o microfone, vocês podem ficar à vontade. Muito bem, meninos. Estou à disposição, tá? Para dúvidas.